Bom dia, irmãos. Vamos começar então a nossa aula. A gente está finalizando o primeiro capítulo da nossa confissão, depois de alguns meses, estudo profundo a respeito da suficiência e da inerrância das Escrituras. É uma honra poder terminar esse capítulo e uma responsabilidade muito grande. Então eu peço aí que os irmãos mantenham atenção para a gente, se Deus permitir, para que sejamos edificados aí nesse momento. Vamos ler então a nossa seção 10 do capítulo 1, que diz o seguinte: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Como a gente já citou no início, a gente aprofundou muito o nosso estudo aqui na confissão, no capítulo 1 que fala sobre as Escrituras, a suficiência e a inerrância das Escrituras. Essa seção 10, ela fecha basicamente como uma aplicação a tudo isso que a gente viu. Eu vou aproveitar, inclusive, e vou fazer uma introdução ao capítulo 2. Então, a gente viu até aqui que, obviamente, como já falei, a Escritura é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente como revelação, isso está claro para a gente. Agora, como a gente pode ter certeza de que aquilo que a gente fala, que a gente professa, é verdade? Então, uma das maneiras, e é isso que a gente vai ver aqui, que a gente vai ter certeza, vai verificar se de fato aquilo que a gente confessa é verdade, é se no momento de controvérsias a gente se volta para a cultura, para a nossa própria mente, ou se para as Escrituras. E é isso que a gente vai ver aí com a graça do Senhor essa manhã. Então, essa sessão, na verdade, ela nos mostra uma grande realidade do conteúdo que a gente já viu ao longo de todo o capítulo. A Bíblia é o juiz supremo na nossa vida cristã, no âmbito particular e no âmbito eclesiástico também. E, mais uma vez, a gente vai fazer aquela comparação com o catolicismo romano, coisa que os divais de Westminster fazem incansavelmente, os comentaristas também. O que a Igreja Católica cria, a gente já viu isso nas sessões anteriores, que eles eram os detentores do direito de interpretação das Escrituras. Então, se tem alguma controvérsia na Bíblia, o que a gente faz, ou o que os católicos fazem, eles recorrem ao Papa. E a partir da palavra do Papa, as controvérsias se findam. E conosco, cristãos protestantes, reformados que creem no sola Escritura, não é dessa forma. A gente crê de fato que os ministros, eles ordenados, eles têm o Espírito Santo dentro deles e, na verdade, eles se apoiam nas Escrituras para falar aquilo que fala. E a gente lembra dos cristãos bereanos. Você quer fazer um comentário? Pode falar. É interessante que essa perspectiva católica, ela é errada, mas ela não é de todo falsa, é uma pseudo-verdade. Por que isso? Porque eles acreditam na continuidade apostólica. E aí, quem que decidia as questões na igreja antigamente? Aparentemente eram os apóstolos. Sim. Aparentemente. Que na realidade não eram eles. Mas é a palavra de Deus que estava por trás. Tanto que o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele fala assim, se eu mesmo vier falar outra coisa, que essa seja rejeitada. Quer dizer, a autoridade não pode estar na pessoa, mas está na palavra de Deus. Mas eles têm esse erro, como esse, como muitos outros, nessa perspectiva errada da autoridade apostólica. Porque a autoridade apostólica, mesmo no tempo dos apóstolos, ela estava sustentada na Escritura. Então, nenhum outro profeta, nenhum apóstolo podia falar alguma coisa que contrariasse aquilo que havia sido dito. Então, você vê aí esse erro crasso da Igreja Católica, que é por causa de uma visão completamente distorcida a respeito da própria Escritura. E outra coisa interessante com relação a isso, quando você falou dessa oposição, a teologia católica, ela é
diametralmente oposta, é completamente oposta ao cristianismo em tudo. Em tudo. Não existe conciliação entre catolicismo e o cristianismo bíblico. A gente cansou de ver isso aqui, né? Não existe. Apesar de usarem as mesmas expressões, terem, né, às vezes, muitas semelhanças, essas semelhanças são somente assim, aparentes, né? São completamente aparentes, porque tudo que eles falam a respeito do sacrifício de Cristo, né, a respeito da fé, e tudo que se refere ao reino de Deus é tudo completamente distorcido. A uma primeira vista pode até ser semelhante, mas quando você vai se aprofundar, você vê que essa semelhança é somente o superficial. Então, qual é o dever da Igreja de Cristo, né? Reconhecer as verdades das Escrituras, proclamar e pregar essas verdades, né? Então, a Igreja Católica, na visão deles, eles são uma instituição legisladora, mas o que a gente faz como cristãos protestantes, que cremos na sola Escritura, a gente apenas reconhece e proclama essas verdades, e esse é o nosso dever, né? Pregar Cristo revelado nas Escrituras. E esse ponto que a gente está tocando aqui na seção 10 já foi citado na seção 8, né? Eu gostaria de ler aqui para os irmãos, a gente estudou a respeito disso, né? O Velho Testamento, eu vou citar aqui rapidinho, o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são, por isso, autênticos e, assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. E o Senhor Deus, graciosamente, deixou um exemplo nas Escrituras para que a gente aprendesse a como proceder. Abram comigo, por gentileza, lá em Atos, capítulo 15. A gente vai ler a respeito do relato do Concílio de Jerusalém, a partir do versículo 1. O título da Sociedade Bíblica é A Controvérsia sobre a Circuncisão de Gentios. Atos capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, o ensinamento que eles estavam dando aí, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros com respeito a essa questão. Então, a controvérsia está instaurada aqui. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele leva a igreja de Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros para que examinem a questão, a controvérsia, né? Aí o versículo segue no 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, o discurso de Pedro, a partir do versículo 7. Agora, olha que interessante, lá no versículo 31, a gente tem a partir do versículo 7, no desenvolvimento de toda a discussão, né, a controvérsia sendo levada à igreja de Jerusalém, para que eles discutissem a questão aqui, né? E deixa eu voltar para o versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, como toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, os irmãos, tendo os apóstolos como presbíteros entre os gentios em Antioquia. Versículo 24. Visto, sabemos que alguns dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. No versículo 30, aí o que segue aqui é o seguinte, eu não vou ler tudo, mas o que segue aqui é o seguinte: eles discutem a questão, chegam a uma decisão, né?
E no versículo 31 diz: quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então, qual era o ponto aqui? Paulo e Barnabé, eles estavam pregando o evangelho da graça, que nós éramos salvos pela graça. E aí chegaram lá os irmãos na igreja de Antioquia e vinham desfazendo tudo que havia sido pregado. Ora, para vocês serem salvos, vocês precisam se circuncidar. Sem circuncisão, a salvação é impossível. E aí eles levaram essa questão, discutiram, e no versículo 31, o que você vê? Conforto da parte da igreja, porque a igreja de Jerusalém, seus apóstolos e os presbíteros se reuniram e chegaram a um consenso baseado na cultura, baseado nos seus próprios pensamentos, não, baseado no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo aqui? Os apóstolos, eles estão estabelecendo um padrão, a gente vê isso lá em Efésios, que a igreja é estabelecida pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas, fazendo referência às escrituras, foram eles que foram instrumentos do Senhor. Eles estão estabelecendo um padrão para que, quando essas controvérsias acontecerem, os presbíteros, os líderes da igreja, que a gente vê em 1 Timóteo, são cuidadosamente escolhidos pelo povo de Deus, eles tratem da questão baseado nas escrituras. E se a gente perceber o que está acontecendo aqui, o tribunal é dos homens, da igreja, mas quem é o supremo juiz? É as escrituras. E é assim que deve acontecer. A última palavra é a de Cristo, a palavra de Deus. E aí, no próximo slide, eu ia citar alguns dos concílios. A igreja, ao longo da história, aprendeu esse comportamento dos apóstolos. É extremamente instrutivo para nós, e de fato é assim que devemos proceder. A nossa igreja, vou citar alguns exemplos mais para frente, a nossa igreja presbiteriana, ela segue exatamente esse modelo dos apóstolos, não é à toa, é a palavra de Deus. E aí nós temos alguns dos concílios de Nicéia, Constantinopla, concílio de Éfeso, que rejeitaram doutrinas de homens que negavam a soberania de Deus, a divindade de Cristo, a humanidade da pessoa de Cristo. E o que esses homens fizeram? Eles se voltaram para a Escritura. Os próprios documentos de Westminster, eles são respostas a mentiras que eram pregadas naquela época, fazendo referência, então, à fé católica, que é uma fé falsa. Foi uma resposta, dentre outras questões, uma resposta a essas mentiras que eram pregadas lá nos púlpitos da Europa. E agora, para citar exemplos mais recentes, agora, exemplos negativos, aqui a gente citou exemplos de concílios que propagaram a verdade. A PCUSA, em 1934, igreja hoje considerada apóstata, dava seus primeiros passos nessa direção, quando, numa das suas assembleias gerais, determinou que todos os membros eles eram obrigados a contribuir para a área de missões da igreja. Isso parece não ser um erro tão absurdo, mas o que eles comentaram era o seguinte: eles afirmavam, à época, que a obrigação em contribuir com as missões da igreja era comparada à participação à ceia do Senhor. E os membros eles não teriam escolhas de participar disso e colocavam essa contribuição em pé de igualdade com participar do Santo Sacramento, a ceia do Senhor. E aí a gente conhece a história recente. A PCUSA foi enchendo os seus púlpitos de incrédulos e hoje é uma igreja apóstata. Em 2016, inclusive, a IPB considerou a igreja como não mais sendo uma igreja irmã. Agora eu queria citar um último exemplo da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Eu não sei se os irmãos lembram, provavelmente os presbiterianos mais antigos, na logomarca da nossa igreja tinha a sarça e uma pomba, fazendo menção àquele texto em que diz que o Espírito Santo descia como em forma de pomba. E aí o que aconteceu? Pastores, presbíteros avaliaram a questão e perceberam que isso era quebra do mandamento do Senhor, do primeiro e do segundo mandamento. E eu achei interessante que eu estava estudando essa questão desse documento,
Inclusive, um dos relatores e responsáveis de enviar esse documento foi o nosso amigo Samuel Vitalino. Ele foi o relator desse documento, né? Em 2010, no Supremo Conselho de 2010, esses pastores, essa comissão entrou com um documento pedido do Supremo Conselho, e 4 anos depois, os nossos presbíteros, eles avaliaram a questão e decidiram que deveriam retirar a pomba da logomarca da Igreja Presbiteriana, e nos documentos eles faziam referência aos símbolos de fé da nossa igreja. Eu gostaria de citar o Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 109, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento, que diz o seguinte, eu vou resumir aqui: o fazer qualquer imagem de Deus, de toda e qualquer das 3 pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma dessas pessoas. Isso é quebra do mandamento. Tá? E os homens chegaram, avaliaram, e eu separei um slide do juiz que determinou essa questão. Passa para o próximo slide, por favor. Eles usaram as escrituras para determinar que a Igreja Presbiteriana não poderia continuar com essa prática, por entender que era quebra do segundo mandamento. Então, nesse caso, meus irmãos, os nossos pastores, eles foram uma bênção na nossa vida, porque eles avaliaram a questão que foi trazida até eles, olharam para a Escritura Sagrada, o juiz supremo. E o juiz supremo, ele já havia determinado nas Escrituras que é proibido fazer imagem de qualquer uma das 3 pessoas. E aí eu queria fazer uma pausa muito rápida para citar a importância de se escolher líderes dentro da nossa igreja. Nosso pastor, ele pregou exaustivamente aqui e vem pregando, né, sobre o dever dos presbíteros, dos diáconos, quem são essas pessoas, como elas devem se portar, o nível de a piedade que elas devem ter, o conhecimento, saber mexer nas escrituras, ser um conhecedor profundo a respeito das escrituras, não é por nada. São homens que velam pelas nossas almas e têm o dever não só de cuidar de nós como ovelhas, de pastorear os nossos corações, mas acima de tudo zelar para que a verdade seja pregada e vivida no meio da igreja. Para corroborar isso que a gente tem visto, a gente vai estudar, se Deus quiser, o capítulo 31 da nossa confissão. Ele diz exatamente isso. Parafraseando, ele diz que os sínodos e concílios, eles podem errar, mas eles não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como um auxílio. Ou seja, meus irmãos, o que a gente está vendo até aqui, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, para finalizarmos essa aula, eu queria voltar a um argumento que já foi desenvolvido aqui, né? E como eu falei, servir de introdução para o capítulo 2 da nossa confissão. Qual argumento é esse? Que nós cremos na Escritura e sua suficiência e inerrância repousa no fato de que ela é obra perfeita de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Abram aí 2 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 20. 20 e 21, 1 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As Escrituras estão cheias dessas verdades. Vamos abrir lá João 14. E a gente vai parar rapidinho nesse texto, João 14. Eu queria que a gente meditasse a respeito do fato de que realmente as Escrituras são obra do Espírito Santo e por isso elas são nossa regra de fé e prática, que são perfeitas.
João 14, a partir do versículo 16, diz o seguinte. Abri o texto errado aqui, pera. João 14. Senhor Jesus, prometendo outro Consolador, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O texto continua, eu vou voltar para ele mais para frente. Agora, esse texto ele é riquíssimo, né? A palavra que é usada aqui no original para Consolador é Paracletos, a ideia de alguém que é chamado para estar ao lado. O que é interessante é que uma das traduções do grego clássico, não só nessa palavra Paracletos, mas dessa palavra anterior, outro, né? Ele dá a ideia de que esse outro é outro da mesma essência, né? Se a gente pegar aqui o contexto de João, os discípulos eles estão desesperados, porque como assim você está conosco fazendo a sua obra e não faz sentido, você vai morrer, vai nos deixar, vai nos abandonar? Mas o Senhor Jesus promete um outro Consolador da mesma essência, aquele que foi chamado para estar do lado dos cristãos, para caminhar conosco e habitar em nós. Cristo, então, envia a Ele mesmo. A gente vai entender isso mais para frente, e também no capítulo 2, a Trindade Santíssima sendo descrita aqui. Abram comigo, Hebreus capítulo 13. Nesse contexto em que os discípulos de Cristo estavam desesperados com a ausência de Cristo, é bom a gente lembrar daquele texto do Senhor Jesus, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Algumas traduções colocam, por que me abandonaste? Então, Cristo foi abandonado para que nós nunca fôssemos deixados sós. E Hebreus 13, versículo 5 diz exatamente isso. Não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, Cristo é abandonado para que nós, com o Espírito, caminhássemos. E a gente vai entender o que isso tem a ver conosco. Jesus, em seu discurso de despedida, lá em João 15, abram comigo. João capítulo 15, a partir do versículo 26. João 15. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai. Que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. Repara, o Espírito dará testemunho de mim, e vocês, meus discípulos, também darão testemunho de mim, porque estáis comigo desde o princípio. O que está sendo dito aqui, da parte do Senhor Jesus? Que esses homens, a exemplo do que foi feito no Antigo Testamento pelos profetas, eles colocariam no papel o que eles viram e o que eles testemunharam. E ele diz, vocês serão acompanhados do meu Espírito, eu vou enviar meu Espírito a vocês. E a partir disso vocês vão dar testemunho dessas coisas. Que é isso? Senão a palavra de Deus sendo estabelecida. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Senhor Jesus, vocês, pelo Espírito, vão escrever a minha palavra, que é o que temos no Novo Testamento. Então, Jesus estava preparando os apóstolos para darem testemunho nas Escrituras, na palavra. O Espírito lembraria a eles as coisas que eles deveriam escrever, as coisas que eles tinham visto e as coisas que eles tinham vivido. E, como eu falei, é o Novo Testamento, obra do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, que usa homens pecadores, miseráveis, de pouca fé, como mostraram, desesperados com a ausência do Senhor Jesus. Mas ele
ele afirma: estou enviando outro Consolador, e ele dará testemunho, vocês também darão daquilo que vocês têm visto. Um texto que prova isso, Efésios 2, Efésios 2, versículo 20. Edificado, vou ler a partir do versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Esses da família de Deus, versículo 20, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a igreja, ela é fundamentada, a base da igreja é a Escritura, aquela que testemunha de Cristo, obra do Espírito Santo, que usou como instrumento os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. O Espírito Santo enviando, o Senhor Jesus Cristo, na verdade, concedendo, enviando um outro Consolador para testemunhar de si. E isso é testificado também pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11, parte B. Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo testemunho, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O Espírito testemunha e guia os apóstolos no estabelecimento da igreja neotestamentária. Jesus está preparando a sua igreja para que ela caminhe na pregação da palavra. E é exatamente por isso, e é nisso que repousa a suficiência das Escrituras. Pode passar o slide. A nossa conclusão é que o Consolador que nos deu as Escrituras, por isso ela é o juiz supremo em todas as controvérsias. João 5, versículo 39. Diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, porque é a revelação da Tua vontade, das Tuas obras, ó Pai. Obrigado por cada palavra, cada vírgula, cada ponto que não vai passar, ó Pai, que é inerrante, que é suficiente. Te damos graças também pelo Teu Santo Espírito, que foi dado aos apóstolos, aos profetas, para que escrevessem as Escrituras, e pelo Teu Espírito que nos é dado também para que tenhamos certeza de que, de fato, essas palavras não provêm de sabedoria humana, mas do alto. Edifica a Tua igreja, ó Pai, sobre esse fundamento que é a Tua palavra, Cristo Jesus, testifica do Verbo, que possamos crer, moldar os nossos pensamentos e amar a pregação da palavra exatamente por isso, porque é Cristo sendo exposto. Possamos amar, ó Pai, essas verdades e viver por meio delas, Senhor Deus. Fortalece a nossa fé, fortalece, Senhor Deus, a nossa certeza de que o Senhor veio, está à destra de Deus e voltará para nos buscar. Enquanto isso, ó Pai, que sejamos alimentados pela Tua palavra, crendo, Senhor Deus, que nela encontramos a vida eterna, porque elas testificam
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém. Amém.